Olá pessoal, olá pré-vestibulando, sou a professora Inês e nessa aula vamos ver algumas das principais regras de acentuação em espanhol. Vamos lá! Nessa aula nós vamos aprender as regras de acentuação em espanhol e de que maneira esse tema é cobrado em questões de vestibular, em questões de concurso. O primeiro item que precisa ser levado em consideração é quanto aos tipos de acento. Em português nós temos o acento agudo, nós temos a crase, o acento circunflexo. Em espanhol, na realidade, nós temos um único tipo de acento, que é o acento agudo. Portanto, nós não temos a crase, nós não temos o acento circunflexo e o tio também não é um acento, já que o tio ele somente vem acompanhado da letra N para formar o som de N, que equivale ao português ao som do NH. Na realidade, o que nós temos que tomar cuidado é que essa classificação dos acentos, das palavras, de regras de acentuação em espanhol, é diferente em relação ao português. Vejam que em português as palavras elas se classificam em oxítonas, em paroxítonas e em proparoxítonas. Essa não é a mesma divisão do espanhol, ou seja, nós temos 4 divisões. As oxítonas equivalem às agudas, as paroxítonas são chamadas de graves ou então llanas ou llanas, as proparoxítonas são as esdrúxulas e para por aí. Em espanhol nós temos mais uma regra de acentuação, que nós chamamos de sobresdrúxulas. Me acompanhem pela tela e vamos conhecer essas regras de acentuação em espanhol. Nós temos lá, o primeiro nome que se dá à regra de acentuação são as agudas. As agudas equivalem ao português às oxítonas. Porém, quando que uma aguda leva acento, o ênfase recai sobre a última sílaba, ou seja, toda palavra cuja sílaba tônica é a última, ela é classificada como aguda. Porém, o que nós temos que verificar, se essa aguda vai ser uma aguda com ou sem acento. Em que situações essa palavra, cuja sílaba tônica é a última, ela leva acento? Somente em 3 situações. Quando a palavra termina em S, nessa consoante, quando termina em N ou quando termina em qualquer uma das 5 vogais. Veja um exemplo na tela. Ananás. Veja que a palavra ananás, a sílaba tônica dela é nas, portanto é a última sílaba tônica, sendo assim é uma aguda. Por que ela leva acento? Porque é uma palavra que termina com S, então é uma aguda com acento. Próximo exemplo, a palavra estación. Vejam que estación termina com N, a sílaba tônica é on, né, sion, sendo assim, vai ser acentuada, porque é uma palavra, uma aguda que termina em N. E a palavra café? Café também é uma palavra que termina em vogal, sendo assim, ela vai ser acentuada. Então, não é uma regra tão difícil assim. Na realidade, lembrar que aguda leva acento quando termina N e S vogal. Claro que nós vamos ter uma quantidade de palavras que vão ser agudas, porém não serão acentuadas. Por quê? Porque não terminam nem N, nem S, nem vogal. Talvez a primeira agravante, né, a princípio, do vestibulando, então de você que está começando a se preparar para uma questão, para as provas de vestibular, ou então para algum concurso, é saber exatamente a sílaba tônica de uma determinada palavra. Quando a palavra está acentuada, eu sei exatamente que aquela sílaba é tônica. Porém, em algumas situações, onde de repente eu precise acentuar e talvez eu não conheça a palavra, talvez isso possa ser o primeiro empecilho. Mas não se você, com uma sequência de estudos, de leituras, você conhecendo mais vocabulário, você não consiga se sair bem. Vamos então ver a segunda regra. Vamos lá? Então, vamos ver. A segunda regra de acentuação se refere às llanas ou graves. Llanas ou graves são 2 termos que, na realidade, se referem às paroxítonas. Paroxítonas, ou em português, llanas ou graves em espanhol, são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Porém, quando essas palavras, llanas ou graves, são acentuadas, é muito simples. Lembre-se que as agudas, a primeira regra que nós vimos, elas levam acento quando terminam em N e S vogal. Se você lembrar dessa primeira regra das agudas, é fácil lembrar também da segunda, das graves ou llanas. Por quê? Porque as graves ou llanas, ao contrário das agudas, elas levam acento quando terminam diferente de N e S vogal. Ou seja, se a palavra termina em N, se ela termina em S, termina em vogal e a sílaba tônica é penúltima, ela vai ser uma grave. Porém, uma grave sem acento. Agora, vejam um exemplo. Nós temos aqui a palavra tórax. Vejam que tórax, a sílaba tônica é penúltima, é to. Por que ela leva acento? Porque ela não termina nem N, nem S e nem vogal. Ela termina em X.
Próximo exemplo, a palavra ángel. Por que a palavra ángel leva acento? Porque da mesma maneira, é uma palavra que termina em L, diferente de NS vogal. A próxima palavra cárcel. Cárcel significa prisão. Cárcel não termina nem N, nem S, nem vogal. Portanto, será uma palavra grave com acento. Em que outras situações eu não colocaria acento? Claro, quando é uma grave que termina em vogal, quando termina em N, quando termina em S. Por exemplo, tem a palavra água. Água é uma grave, não leva acento porque ela termina em vogal. Bem, essas na realidade seriam as duas primeiras regras, talvez as um pouco mais difíceis, mas como você percebe não são tão complicadas assim. Basta lembrar da primeira regra, a segunda, que são as graves, é o contrário da primeira. Vamos ver agora a terceira regra de acentuação. Me acompanhe. O nome que damos são esdrúxulas. Esdrúxulas equivalem em português às proparoxítonas. Então, lembrando, quando que uma proparoxítona leva acento em português? Sempre, ou seja, em todas as situações. Da mesma maneira em espanhol. Então, essa é uma regra que coincide com o português, tá? Esdrúxulas, a sílaba tônica antepenúltima, todas elas são acentuadas, sem exceção. Exemplo, nós temos a palavra pájaro, então vejam, pájaro, a sílaba tônica é antepenúltima, vai acentuada, pelo fato de ser uma esdrúxula. A palavra único também leva acento, porque a sílaba tônica é a terceira, tá? A antepenúltima. E a palavra diga-me, que é um verbo, também vai acentuado. Então, nas esdrúxulas, nós não temos nenhuma exceção. É uma regra fácil de lembrar, porque coincide com o português. Bem, em português, nós ficaríamos nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Em espanhol, nós temos mais uma regra de acentuação. Me acompanhem pela tela. São chamadas de sobresdrúxulas. Por que existem as sobresdrúxulas? Pelo seguinte, as sobresdrúxulas elas existem porque nós temos geralmente em espanhol palavras mais longas, mais extensas, cuja sílaba tônica recai sobre a quarta ou às vezes até sobre a quinta sílaba. Sendo assim, nós temos mais uma regra de acentuação. Quando uma sobresdrúxula leva acento, da mesma maneira que uma esdrúxula, ou seja, em todas as situações, as sobresdrúxulas são acentuadas. Que tipo de palavras, que classe de palavras podem ser sobresdrúxulas? Não é qualquer palavra que se encaixa nessa regra de acentuação. Sobresdrúxulas somente são dois tipos, duas categorias de palavras. Ou são verbos pronominais, ou seja, aquele verbo que vem acompanhado de pronomes, complementos, pronome objeto direto, objeto indireto, ou são alguns advérbios que terminam em mente. Vejam um exemplo na tela. Diga-me-lo. Então vejam, o verbo diga-me-lo é um verbo pronominal. Nós temos aqui me é objeto indireto, lo objeto direto. Sendo assim, a sílaba tônica é a quarta, portanto vai acentuada, porque toda sobresdrúxula leva acento. Outra palavra é unicamente. Por que unicamente leva acento? Porque a sílaba tônica é u, portanto é uma sobresdrúxula e vai acentuada. Como eu sei, por exemplo, que um advérbio leva acento? Geralmente aqueles advérbios que são formados a partir de um aditivo, ou seja, se eu tenho a palavra único, que é um aditivo e leva acento, para formar o aditivo, um advérbio a partir de único, eu acrescento o sufixo mente. Sendo assim, eu tenho a palavra unicamente. O acento não pode mudar de posição de sílaba tônica, portanto, ele continua na letra U. Tá? Essas seriam as regras de acentuação em espanhol. Porém, nós temos que tomar cuidado com algumas exceções. Me acompanhem na tela. As únicas exceções das regras de acentuação em espanhol é quando aparece um caso de hiato, tá? Então, quais são as possibilidades de formação de hiato? Ou nós temos hiato quando se dá a formação de duas vogais fracas, onde uma delas leva acento, ou nós temos uma vogal fraca e uma forte, né, onde a fraca leva acento também, ou entre duas vogais fortes. Então, esses são os três casos de hiatos. Duas vogais fracas, uma delas acentuadas, uma vogal fraca, uma forte, a fraca acentuada, ou então duas vogais fortes, que nesse caso não é necessário acentuar. Tá? Então, acentuamos o I e o U, tônicos quando formam hiato com A, com E e com O. Então, I e U são vogais fracas, né? E A, E e O são vogais fortes. Veja um exemplo. Frio. A palavra frio, pela regra de acentuação, ela se refere a grave. Voltando um pouco na regra, o que nós acabamos de ver, que toda palavra grave que termina em vogal, ela não pode ser acentuada. Porém aqui, gente, ela leva acento porque é uma exceção. Eu não pronuncio frio, eu digo hoje está muito frio. Portanto, aqui tem uma presença de um hiato.
Porque há hiato, aí eu devo acentuar o i, para formar o hiato. 2 sílabas, frio. Próximo exemplo é a palavra maíz. Vejam que maíz é uma palavra que termina em z. Maíz é uma palavra que se classifica como aguda. Geralmente, as agudas não levam acento quando não terminam nem N, nem S, nem vogal. Ou seja, para levar acento, ela tem que terminar em N, S e vogal. Por que aqui essa palavra levou acento? Porque da mesma maneira como frio, nós também temos um caso de hiato. Portanto, maíz será uma palavra aguda que leva acento porque faz parte da exceção, a presença de um hiato. Frio é grave, maíz é uma palavra aguda. Bem, os advérbios terminados em mente mantêm o acento do adjetivo do qual se formaram, ou seja, é algo que eu já comentei. Todo adjetivo que leva acento, né, para formar, se é possível formar um advérbio a partir daquele adjetivo, o acento se mantém na mesma sílaba. Veja a palavra fácil, fácil é adjetivo. Para formar um advérbio de fácil, eu falo facilmente, o acento não se move. Único, único é um adjetivo. Para formar o advérbio de único, eu acrescento o sufixo mente e eu tenho unicamente. Da mesma maneira, o acento não se move. Portanto, facilmente e unicamente são 2 casos de palavras sobresdrúxulas que obrigatoriamente precisam vir acompanhados. Essa tela que vocês estão vendo agora, ela se refere quanto aos monossílabos, ou seja, por regra geral, os monossílabos não são acentuados em espanhol. Então, por exemplo, nós temos um exemplo que aparece aqui. A palavra pie, que é um monossílabo, não pode levar acento. Es, que é um monossílabo, também não leva acento. Fue, por exemplo, que é um verbo, né, também não pode ser acentuado. Então, por regra geral, nenhum monossílabo pode ser acentuado. Mas nós temos uma exceção, e essa exceção ela abarca 8 casos, 8 pares de monossílabos. Então veja, nós temos aqui, acompanhem na tela, a palavra T. T leva acento por quê? Porque é um substantivo, e nós traduzimos para o português por chá. Por que esse T é acentuado? É um monossílabo, tá? Ele leva acento porque tem um outro T que não leva acento e que é pronome e que nós traduzimos por T do português. Por exemplo, eu te invito a tomar um té. Próximo exemplo, nós temos aqui ele com acento. Ele com acento leva acento porque é um pronome e nós traduzimos para o português por ele. Exemplo, ele é meu aluno, ele. O ele sem acento, ele é considerado como artigo, traduzimos para o português por o, portanto não pode ser acentuado. No exemplo, el perro ladra mucho, tradução, o cachorro late muito. Outro caso em que o monossílabo pode ser acentuado é no tu. Tu com acento é um pronome. Tu eres meu aluno, tu viajas mucho, esse tu equivale a você. Por que ele leva acento? Porque nós temos um outro tu sem acento, cuja função é função de possessivo, e eu traduzo por te ou tua, quando eu digo tu madre, tu padre, tu país, tu coche e assim por diante. Outro é o pronome mi. Por que mi é acentuado? É acentuado porque esse mi eu traduzo literalmente para o português por mim. Então, quando eu falo, entregaram essas flores para mim, esse para mim é mim, tradução. O mi sem acento, ele existe, mas ele tem a função de possessivo. Quando eu falo, mi casa, mi ventana, mi libro, e assim por diante. Outro caso é o si com acento. Si com acento é um advérbio de afirmação, onde eu traduzo por sim. Tomem cuidado, porque esse si ele pode ser também pronome. Por exemplo, Maria trajo los zapatos para si, como para si mesma. Né? Somente nesse caso pode levar acento. Quando que o si não leva acento? Ele não leva acento quando ele é uma conjunção. Quando ele indica uma condição. Quando eu falo, se não llueve, vamos a viajar. Se não chover. Próximos exemplos, mais casos. Nós temos um mas com acento. Esse mas com acento é um advérbio e nós traduzimos para o português por mais, quantidade. Por exemplo, há que estudar mais. O mas sem acento, ele é uma conjunção que equivale em português ao mas, ao porém. Em espanhol não se usa tanto esse mas sem acento porque no lugar dele nós usamos o pero. Por exemplo, cheguei a casa, mas não havia nadie. Cheguei a casa, pero não havia nadie. Outro caso é o se. Se com acento, que é um verbo. Por exemplo, se eu digo, eu sei falar espanhol. Se equivale a sei, o verbo saber, vai acentuado,
Porque nós temos um se que não leva acento, mas que tem a função de pronome. Se eu disser, los chicos se marcharon, se conocieron, se fueron, é um pronome usado em situações de objeto indireto, ou pronome recíproco ou reflexivo. E o último caso de monossílabo acentuado é o verbo de. Esse de leva acento quando ele é um verbo na função de imperativo. Por exemplo, de estas flores para Ana. De, do verbo dar. Por que ele acentua? Porque eu tenho outro de que não leva acento, cuja função gramatical é uma preposição. Eu diria, los libros son de Ana. Tá? Então, se vocês contarem, nós temos aqui somente 8 monossílabos que podem ser acentuados. Esses 8 monossílabos levam acento porque eles vêm acompanhados de um par onde o seu acompanhante não leva acento e tem uma outra função gramatical. Aparece aqui também na tela 2 termos mais. Solo com acento, solo sem acento, a um com acento e a um sem acento. Eles não são monossílabos, tá? Solo não é monossílabo, a um também não é monossílabo. Mas aparece aqui mais por questão de conhecimento, né? A mais, porque são termos que são muito cobrados, tá? Em questões, em provas. Esse solo com acento, ele é um advérbio, na realidade. Ele se diferencia do solo sem acento, que é um aditivo. Então, solo com acento, eu diria, mira, hoje solo vamos fazer isso. Então, é somente. O solo sem acento, ele tem a função de aditivo, e eu posso dizer, Juan se marchou solo, ou seja, foi sozinho, saiu sozinho, então tem essa função de aditivo. A outra palavra é a palavra aún. Vejam que aún, nós temos aún com acento e aún sem acento. Esse aún com acento, ele equivale a todavia, então a tradução, tanto de aún quanto todavia para o português é ainda. Se eu disser, yo aún no salí de casa, eu ainda não saí de casa. Agora, o aún sem acento, ele é sinônimo de hasta. O que significa hasta? É o até. Ou sinônimo de incluso, incluso é inclusive. Quando nós usamos o aún sem acento? Numa situação em que eu digo, todos se foram na playa, aún yo. Ou seja, todos se foram, hasta yo, incluso eu. Inclusive até eu. Tudo bem? Vamos ver então agora outros exemplos em que aparecem essas regras de acentuação. Me acompanhe. Bem, no seguinte diálogo, ¿te gustaría tomar um té de manzanilla? Sí, la verdad es que me encantan los tés. Então veja que no primeiro caso, te gustaría, por que esse té não leva acento? Porque tem a função de pronome. Já no segundo, té de manzanilla leva acento, porque aqui té é um substantivo e traduzimos para o português por chá. Na resposta da pessoa, sí, la verdad de verdad que me encantan los tés, esse tés leva acento, mesmo que esteja no plural, porque é um diferencial do pronome, tá? Vamos ver agora outras situações, analisar outros casos em que são cobradas essas regras de acentuação. Vamos lá então. Crônica de uma morte anunciada, Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 anos. Bem, esse fragmento que você acaba de acompanhar se refere à obra Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel García Márquez. E vamos agora, acompanhe pela tela, vamos analisar algumas palavras quanto à sua regra de acentuação. A primeira palavra que aparece aí na tela é a palavra dia. Vejam, por que ela leva acento? A palavra dia leva acento, por quê? Porque nós temos o caso de hiato, que nós já explicamos anteriormente. Tá? Dia é uma palavra grave, leva acento porque há a presença de um hiato. A próxima palavra acentuada é a palavra levantou. Levantou é uma palavra aguda. Por que leva acento? Porque termina em vogal. Todas as palavras agudas que terminam em vogal são acentuadas. A seguinte, nós temos o verbo había. Había aqui é uma palavra grave. Acentuamos, por quê? Porque é um caso de hiato. Mesmo que a palavra termine em vogal, o que isso não poderia para uma regra das graves, porém, como nós temos um caso de hiato, essa palavra precisa estar acentuada. Próximo caso é o verbo caía.
Caía da mesma maneira, como había, é uma palavra grave, leva acento, porque nós temos também um hiato. Já na sequência nós temos sintió. Sintió, sem problema nenhum, não há nenhuma exceção nessa palavra, é uma palavra aguda, leva acento, porque termina em vogal. Pájaros, bueno, pájaros é uma proparoxítona em português. Como nós já vimos, todas as proparoxítonas em português são acentuadas, em espanhol chamamos de esdrúxulas, também é acentuado a palavra pájaros por esse motivo. Árboles, da mesma maneira, vejam que árboles também é uma esdrúxula, todas as esdrúxulas são acentuadas, portanto está certo. A palavra plácida também leva acento, porque também nós temos um caso de palavra esdrúxula. Então esses seriam os casos de palavras acentuadas nesse fragmento Crônica de uma Omerta Anunciada de Gabriel Garcia Marques. De que maneira esse tema é cobrado em vestibulares? Geralmente retiram-se algumas palavras do texto, né? E o que é cobrado do aluno é para que ele analise aquelas palavras, ou seja, a que regra de acentuação se refere cada uma delas. Se é uma palavra aguda, se é uma palavra grave, se é esdrúxula, se é sobresdrúxula. E nessa situação tem que tomar muito cuidado com a exceção. Tanto a questão da acentuação dos hiatos, quanto a exceção dos monossílabos. Os monossílabos, geralmente, eles são cobrados como tradução, ou seja, aparece a palavra T com acento, em que o aluno precisa saber a tradução correta para o português, e T sem acento também. Vamos ver agora um outro caso, um outro texto, e fazer mais algumas análises sobre essas regras de acentuação que são tão importantes. Frida Kahlo fue una pintora mexicana que representó en docenas de autorretratos todo lo que le ocurría en su vida. Ella tuvo una vida muy sufrida. Nació en 1907, sufrió un grave accidente en su adolescencia que la dejó con problemas de salud y la marcó para el resto de su vida. La pintura de Frida, algunas veces fantástica y otras sangrienta, ha sido definida como surrealista, aunque su marido la clasificaba únicamente como realista, porque retrataba su vida y su país. En el año 2002 es lanzada una película que cuenta su trayectoria. Y en el año 2007, esta artista, que es considerada como la más expresiva de nuestro tiempo, contemplaría 100 años. Bem, Frida Kahlo foi uma grande artista, uma grande pintora mexicana, surrealista. Em 2002 foi lançado um filme com o nome de Frida Kahlo, que eu recomendo, quando vocês puderem, assistam, porque realmente vale a pena. O que nós vamos fazer agora é analisar algumas das palavras que aparecem nesse texto que fala sobre Frida Kahlo. Vejam, na primeira parte aparece o verbo fue. Esse é um verbo, ele é um monossílabo, portanto não pode ser acento, não pode levar acento. Levaria acento caso fizesse parte daquelas 8 regras, daquelas 8 exceções dos monossílabos, tá? A próxima palavra é representou, que é um verbo no passado, no pretérito. Representou é uma palavra que vai ser acentuada. Por quê? Porque é uma aguda que termina em vogal. Todas as agudas que terminam em vogal são acentuadas. O que nós temos aqui já na sequência é o verbo nació, que pelo mesmo critério que representou, é uma palavra aguda, também leva acento, porque termina em vogal. Sufrió, da mesma forma, pertence à mesma regra de acentuação, é aguda, leva acento. Dejó também é uma aguda com vogal, leva acento. Marcou pelo mesmo critério que as que acabamos de ver agora. Uma aguda termina em vogal, leva acento. No segundo parágrafo, nós temos aqui a palavra fantástica. Por que fantástico leva acento? Fantástica. Leva acento porque em português seria uma proparoxítona. Em espanhol é uma esdrúxula e todas as esdrúxulas são acentuadas. Outra palavra que nós temos aqui é unicamente. Vejam, unicamente é um advérbio que se formou a partir do adjetivo único. Se único leva acento, porque é uma esdrúxula, unicamente também deve ser acentuado, porque aqui é um caso de uma sobresdrúxula, e todas as sobresdrúxulas são acentuadas. Outro caso nós temos aqui é país. A palavra país, ela leva acento porque a sílaba tônica é is. Por que ela é acentuada? Bom, é uma aguda, que termina em S, mas também porque nós temos um caso de hiato, tá? Então, como há uma divisão entre o A e o I, é um caso de hiato, o I tem que ser acentuado. Outra é a palavra película, que é filme. Película leva acento, porque é a sílaba tônica antepenúltima. Todas as palavras com a sílaba tônica antepenúltima são acentuadas, são consideradas esdrúxulas
tá? A próxima palavra é a palavra mas. Vejam que aqui essa é uma palavra que faz parte daquele grupo dos 8 monossílabos que são acentuados. Ela, na realidade, leva acento porque nós temos o mas sem acento também. O que significa mas com acento? É um advérbio de quantidade, de intensidade. Portanto, aqui será acentuado. E a palavra contemplaria, tá? Contemplaria leva acento, né? É uma palavra grave. Por que se acentua? Mesmo terminando em vogal. Porque é uma exceção. Nós temos ria, é um caso de hiato. Para ser hiato, eu somente posso acentuar, devo acentuar. Bem, esse é o tema dessa nossa aula, das regras de acentuação. Espero que realmente você tenha aprendido, né? Esse é um assunto que ele é muito importante em questões de vestibular, em questões de concurso. Boa sorte e até mais!